Bom, olá a todos. Vou estar apresentando esse vídeo aqui sobre análise de vulnerabilidade em banco de dados, né, que consiste em fazer testes de injeção SQL em aplicações. E será utilizado o SQL Map como ferramenta base para fazer todos esses testes. Bom, vamos ao roteiro da apresentação. Bom, considerações iniciais, né? Será feita uma consideração inicial antes de começar a fazer essa apresentação. Será feita uma fundamentação sobre SQL Injection, uma introdução e como funciona o SQL Map. E ao final de como mostrar alguns passos de como executar o SQL Map, será mostrado também na prática, né, utilizando o SQL Map em uma aplicação vulnerável. Bom, vamos lá. Bom, considerações iniciais. É bom que todos leiam essa lei de número 12.737, do dia 30 de novembro de 2012. Eu não vou ler aqui, mas vou deixar um tempo para vocês verem, porque não me responsabilizo por nada que alguém que estiver assistindo esse vídeo for fazer futuramente. Então tá aí que isso mostra que invadir dispositivo alheio dá cadeia. Então não seja preso. Fundamentação, né? O que é a injeção SQL? A injeção SQL é uma prática que consiste em se aproveitar de vulnerabilidades de aplicações que integram com o banco de dados. Ou seja, o atacante, através de uma consulta, consegue inserir instruções SQL na própria aplicação-alvo e assim obter informações não autorizadas. Vamos dar um exemplo, né? Aqui eu tenho uma tela de login normal, onde tem o username administrador e a senha dele. Por debaixo dos panos, né, utilizando essa figura como exemplo, a gente pode supor que o código SQL que executa essa operação é esse. É um exemplo bem trivial. Ou seja, então ele tá fazendo uma busca, uma query, né, de todos os usuários, onde o username for igual administrador e a password for igual a senha impossível. Então, se esse é o fluxo padrão e se esse credencial estiver correto, o login vai acontecer. Mas o que acontece se a gente colocar essas instruções, por exemplo, no campo do username? Isso é um código SQL. Então, ficaria mais ou menos assim a consulta SQL. O select tudo da tabela usuários, onde o username for igual a vazio, for igual a nada, ou 1 for igual a 1. E reparem que essa chave aqui ela abriu o comentário para tudo e esse daqui fechou. Então, o que acontece? Esse campo aqui, ele vai sempre retornar verdadeiro. Porque alguma coisa, qualquer coisa, ou verdade, é verdade. Ou seja, acabamos de listar todos os usuários da tabela, tudo que tiver na tabela usuário. Basicamente foi isso que aconteceu. É óbvio que aqui eu poderia ter feito mais coisas, tipo, poderia ter dado um drop table users, por exemplo, né? Poderia ter estragado a base de dados, poderia ter feito várias coisas aqui que eu quisesse, né? Mas esse é um exemplo bem simples, é só mais para entender o fundamento de injeção SQL. Isso foi feito uma injeção de SQL no código. Bom, sabendo disso, essa vulnerabilidade ela pode ser explorada de várias formas, obtendo informações de cunho sigiloso, realizando acesso indevido ou até mesmo destruindo a base de dados. Bom, vamos falar um pouco sobre a ferramenta SQL Ninja. É uma ferramenta para explorar vulnerabilidades SQL. O objetivo é detectar vulnerabilidades em aplicações web que utilizam o Microsoft SQL Server como back-end. Ou seja, ela só permite fazer testes em aplicações que utilizam o Microsoft SQL Server. Então, MySQL, Postgres, ficou para trás nesse caso. Ele realiza testes automáticos de SQL Injection e pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. DBP Audit, uma ferramenta em Java que permite realizar auditoria de qualidade de senha para banco de dados. Ele tem suporte a Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 e MySQL. Ele realiza ataques com base em uma word list, ou seja, você passa uma word list e a partir dessa word list ele vai começar a atacar o banco de dados.
E tem o SQL Map, que funciona um pouquinho diferente, né? Que é uma ferramenta de teste de penetração. O objetivo principal é detectar e explorar vulnerabilidades. Ele realiza testes automatizados de SQL Injection. E só a fim de curiosidade, ela foi desenvolvida em Python e é open source. Possui suporte para a maioria dos bancos de dados. Então, MySQL, Postgres, Oracle, SQLite, Microsoft SQL Server, entre outros. Fornece suporte para 6 técnicas de gestão SQL. E pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Isso aí vai do usuário e da sua motivação. Bom, mas como que utiliza o SQL Map, né? Tentar agora mostrar de maneira rápida, né, como que se utiliza o SQL Map. Então, para utilizar o SQL Map, basta passar um URL com o parâmetro GET. Geralmente esse parâmetro GET é aquele parâmetro PHP, interrogação ID igual a alguma coisa. Esse é o parâmetro GET. E geralmente ele é um forte candidato a ser um parâmetro vulnerável. Ou seja, então você vai fazer? Você vai dar o SQL map "-u". Esse U ele significa que está passando uma URL. No caso, esse site que tá aparecendo aí é um site próprio para fazer teste de vulnerabilidade web. E o "-dbs" é para listar todas as databases da aplicação. Então, no caso, podem ver que no final está passando o parâmetro vulnerável, que é o PHP interrogação cat igual a 1. Bom, uma vez que foi feito esse primeiro comando, ele vai retornar todas os databases que o MySQL tiver, se for MySQL o back-end. Né? Então, se adicionar a opção "-d" maiúsculo, AcuArt, menos "table", ele vai mostrar todas as tabelas da database AcuArt. Então, a opção "-d" define o banco de dados a ser utilizado e a opção "-table" serve para listar as tabelas do banco de dados. O próximo passo, uma vez que você conhece todas as tabelas do banco de dados, é explorar as colunas das tabelas. Então, passando a opção "-t" maiúsculo, users, que é uma tabela do banco de dados AcuArt. Se você colocar o menos columns, ele vai listar todas as colunas da tabela users. E por fim, uma vez que você conhece as colunas, você pode fazer um dump das informações. E no caso, você vai passar o "-t users", "-c", e depois o nome das colunas, que nesse caso aí ele usou o nome, a pass, e o name, e-mail e o "-dump" para fazer a extração das informações. No caso, retornaria senha, usuário, e-mail, nome, tudo e o que mais você quisesse que mostrasse. Bom, e essas referências utilizadas nessa apresentação. E agora a gente vai para uma parte prática, mostrando como que funciona o SQL Map. Bom, agora vamos ver como que funciona a ferramenta SQL Map. Algumas considerações importantes é que a gente vai fazer um ataque de injeção SQL em uma aplicação vulnerável em um ambiente controlado, então esse teste não vai prejudicar ninguém. Segundo, esse ataque é um ataque mais simples possível, é mais para fim didático mesmo. Então, para fazer um ataque de SQL Inject, a gente precisa procurar por parâmetros vulneráveis. Um bom jeito de encontrar é através desses campos de busca, onde a gente faz uma busca e ele retorna um ID. Esse ID é o parâmetro que a gente está interessado em explorar. Então, no caso, vamos passar ele para a nossa SQL Map. Então, a gente passa o URL, "-cookie", que a gente está logado na aplicação. O cookie eu já peguei ele anteriormente para o vídeo ficar mais dinâmico. "-dbs", para listar todas as bases de dados. Então já encontrou que o MySQL é o back-end da aplicação. A gente vai pular o teste para outros back-end. E agora ele vai fazer o teste de injeção SQL no parâmetro ID. Está encontrando um delay da minha rede com o host. Mas aqui ele encontrou um parâmetro ID vulnerável, né? E a gente vai pular os outros testes para o vídeo ficar mais dinâmico. Bom, aqui já temos algumas informações importantes, tal como o sistema operacional do web server, o Apache, que é onde a aplicação está rodando, e o MySQL, que é o back-end. Nos retornou também todas as bases de dados que ele encontrou do MySQL. E a gente vai focar nessa DVWA, que é a aplicação que a gente está testando. Então, aqui a gente vai passar agora. A gente vai passar o "-d",
dvwa, que é o nome da base de dados, menos tables, que a gente vai ver todas as tabelas da dvwa. Então aqui eles vão retornou guestbook e users. Essa é a tabela que tem na dvwa. A gente pode ver agora as colunas dessas tabelas. Então basta passar o "-t", o nome da tabela que você quer ver as colunas, users, "-columns". E aqui está as colunas da tabela users. Temos algumas colunas importantes aqui, que nem password, user ID. Né? Dados dessas colunas é usado para fazer login nas aplicações. Né? Então a gente pode extrair também as informações dessas colunas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar o "-t users", "-c". A gente vai passar o user, para ele fazer o dump, password e user ID. Dá o "-dump". Ou seja, ele encontrou que ele reconheceu que password a coluna password tem hashes, né? Então porque está encriptografada no MySQL. Então ele já perguntou se quer armazenar esses arquivos para fazer um futuro processamento, né? Então a gente vai colocar não, porque essa não é a intenção do vídeo. Ele está perguntando se quer craquear por um ataque baseado em um dicionário. Também não. Então tá aqui o usuário, a senha e o user ID. É possível fazer o login na aplicação com esse usuário e com essa senha. Essa senha tem MD5. Existem vários sites aí pela internet que quebram esses hashes. Então é bem simples de quebrar eles. Essa foi uma demonstração de como que funciona o ataque de injeção SQL. Né? Tendo posse desses dados é possível fazer muitas coisas com a aplicação. Você basicamente vira dono dela.